O Livro dos Justos, capítulo 88. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Foi depois da morte de Moisés que Deus falou a Josué, filho de Num, dizendo: Levanta-te, Josué, e passa o Jordão para a terra que tenho dado aos filhos de Israel, e farás também os filhos de Israel herdarem a terra. Todo o lugar em que a sola de seus pés pisarem pertencerão a vocês, a partir do deserto do Líbano até o grande rio. O rio Perate será seu limite. Ninguém poderá se levantar contra ti todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Apenas sê forte e corajoso para observar toda a lei que Moisés ordenou. Não se desvie do caminho, quer para a direita ou para a esquerda, a fim de que tu possas prosperar em tudo o que fazes. E Josué ordenou aos oficiais de Israel, dizendo: Passem pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Preparem-se para as provisões, pois em 3 dias vocês vão passar o Jordão para possuir a terra. Os oficiais de Israel fizeram assim, e ordenaram ao povo, e eles fizeram tudo o que Josué havia ordenado. Josué enviou 2 homens para espiar a terra de Jericó, e os homens foram e espiaram lá. Ao fim de 7 dias, vieram a Josué no acampamento e disseram-lhe: Josué, Deus entregou toda a terra nas nossas mãos, e os seus habitantes estão amortecidos de medo por causa de nós. E sucedeu que depois disso Josué se levantou de manhã, e todo Israel com ele, e eles viajaram de Sitim. Josué e toda Israel com ele passaram o rio Jordão. Ele tinha 82 anos de idade quando ele passou o Jordão com Israel. O povo subiu do Jordão no 10º dia do 1º mês e acamparam em Gilgal, no canto leste de Jericó. E os filhos de Israel celebraram a Páscoa em Gilgal, na planície de Jericó, no dia 14 do mês, como está escrito na lei de Moisés. E o maná cessou de cair naquele tempo. No dia seguinte da Páscoa, não houve mais maná para os filhos de Israel. Eles comeram do fruto da terra de Canaã. Jericó estava totalmente fechada para os filhos de Israel. Ninguém saiu ou entrou. Foi no 2º mês, no 1º dia do mês, que Deus disse a Josué: Levanta-te, Josué, eis que tenho dado em tua mão Jericó, com todas as pessoas e todos os seus homens de luta devem ir à volta da cidade, uma vez por dia, e assim farei por 6 dias. E os sacerdotes tocarão a trombeta em cima. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, todo o povo dará um grito, e as paredes da cidade cairão, e todo o povo subirá, cada homem contra o seu oponente. E Josué fez conforme tudo que Deus lhe tinha ordenado. No 7º dia rodearam a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocaram as trombetas, e na 7ª rodada, Josué disse ao povo: Gritai, porque Deus entregou toda a cidade em nossas mãos. E a cidade e tudo que
ela contém será amaldiçoada por Deus. E guardai-vos do que é maldito, hein? Para que vocês não façam o arraial de Israel maldito e o perturbeis. Mas toda prata e ouro e bronze e ferro serão consagrados a Deus e devem vir para o tesouro de Deus. E o povo soprou as trombetas e fizeram uma grande gritaria, e os muros de Jericó caíram. E todo o povo subiu, cada um em frente de si, tomaram a cidade e destruíram tudo o que estava nela: boi, homem, mulher, jovens e velhos, e as ovelhas e burros, com a ponta da espada. E queimaram a cidade. Apenas os vasos de ouro e prata, e bronze e ferro deram para o tesouro de Deus. E Josué jurou naquela época, dizendo: Maldito o homem que reconstruir Jericó! Ele deve lançar o alicerce dela em seu primogênito, e em seu filho mais novo lhe porá as portas do mesmo. E Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, filho de Judá, tratou traiçoeiramente nas coisas malditas. Ele pegou das coisas malditas e escondeu-as na barraca. E a ira de Deus se acendeu contra Israel. E foi depois disso, quando os filhos de Israel haviam retornado da queima de Jericó, Josué enviou homens para espionar também Ai, lutar contra ela. E os homens subiram e espiaram Ai. Eles voltaram e disseram: Ó rei, permita que nem todas as pessoas subam contigo para Ai. Deixe apenas uns 3.000 homens e destruam a cidade, pois os homens da mesma são poucos. E Josué assim o fez. E subiram com ele, dos filhos de Israel, cerca de 3.000 homens. Eles lutaram contra os homens de Ai. A batalha foi severa contra Israel. E os homens de Ai feriram 36 homens de Israel. E os filhos de Israel fugiram dos homens de Ai. Quando Josué ouviu isto, rasgou suas vestes, caiu com o rosto perante Deus na terra. Ele com os anciãos de Israel deitaram pó sobre suas cabeças, e disse Josué: Ó Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? O que devo dizer depois que os israelitas deram as costas contra os seus inimigos? Agora, pois, os cananeus, os habitantes da terra, vão ouvir tal coisa e nos cercarão e cortarão o nosso nome. Mas Deus disse a Josué: Por que tu caíste sobre o teu rosto? Sobe, retira-te, pois os israelitas pecaram e levaram das coisas malditas. Eu não vou mais estar com eles, a menos que eles destruam as coisas malditas entre eles. Então Josué levantou-se, reuniu o povo e trouxe o Urim pela ordem de Deus, e da tribo de Judá foi tomado e Acã, filho de Carmi. Disse Josué a Acã: Diz-me, meu filho, o que fizeste? E Acã disse: Eu vi entre os despojos uma considerável roupa de Shinar, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Eu cobicei-o e eu levei-os. Mas todas as coisas estão escondidas na terra ali, no meio da tenda. E Josué enviou homens que foram e os levaram à tenda de Acã e trouxeram a Josué. Josué tomou Acã e seus utensílios, seus filhos e filhas, e levaram-nos para o vale de Arcor. Josué queimou-os lá com fogo, e todos os israelitas apedrejaram Acã com pedras.
e levantaram sobre ele um montão de pedras. Por isso ele chamou aquele lugar de Vale de Arcor. Por isso a ira de Deus se apaziguou. E Josué, depois, veio para a cidade e lutou contra ela. E Deus disse a Josué: Não temas, Josué, nem te espantes. Eis que tenho dado na tua mão a cidade de Ai, e seu rei e seu povo, e farás a eles como fizeste a Jericó e ao seu rei. Apenas os despojos do mesmo e do gado vocês tomarão como presa fácil para vós. Armem uma emboscada para a cidade por trás dela. Então Josué fez conforme as palavras de Deus. Ele escolheu dentre os filhos de guerra 30.000 homens valorosos e os enviou, e eles armaram uma emboscada para a cidade. E ele lhes ordenou, dizendo: Quando virdes nós fugindo deles, com astúcias eles irão perseguir-nos. Vocês deverão então sair para fora da emboscada e tomar a cidade. E assim fizeram. Josué lutou. Os homens da cidade saíram em direção a Israel, não sabendo que eles estavam deitados em uma emboscada para trás da cidade. Então Josué e Israel fingiram-se cansados diante deles e fugiram pelo caminho do deserto com astúcia. Os homens de Ai reuniram todas as pessoas que estavam na cidade para perseguirem os israelitas. Eles saíram e se afastaram da cidade e não ficou ninguém. Deixaram a cidade aberta e perseguiram os israelitas. E aqueles que estavam de tocaia se levantaram de seus lugares, apressaram-se a ir para a cidade e tomaram-na e colocaram fogo nela. E os homens de Ai voltaram, e eis que a fumaça da cidade subia aos céus. E eles não tinham meios de se retirar para qualquer caminho. Todos os homens de Ai estavam no meio de Israel, alguns de um lado e alguns do outro lado, e feriram-nos do modo que nenhum deles sobreviveu. Os filhos de Israel tomaram Meloche, rei de Ai, e trouxe a Josué. Josué o enforcou numa árvore e ele morreu. Os filhos de Israel retornaram à cidade depois de ter queimado e feriram todos aqueles que estivessem no meio dela ao fio da espada. O número daqueles que tinham caído dos homens de Ai, homem e mulher, foram 12.000, somente o gado, e os despojos da cidade tomaram para si, de acordo com a palavra de Deus a Josué. Todos os reis do Vale do Jordão, todos os reis de Canaã, ouviram falar do mal que os filhos de Israel fizeram a Jericó e Ai, e eles se reuniram para lutar contra Israel. Somente os moradores de Gibeon tiveram muito medo de lutar contra os israelitas, para que não perecessem, pois que eles agiram ardilosamente e chegaram a Josué e Israel e disseram-lhes: Nós viemos de uma terra distante. Agora, portanto, façam uma aliança conosco. E os moradores de Gibeon fizeram com os filhos de Israel um pacto, e fizeram a paz com eles. E os príncipes da congregação juraram-lhes, mas depois souberam que eles eram vizinhos e habitavam entre eles. Mas os filhos de Israel não os mataram, porque lhes havia jurado por Deus, e eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água. E Josué disse-lhes: Por que vocês me enganaram e fizeram isto a nós? E eles lhe responderam, dizendo: Ora, porque foi dito para todos os teus servos que vocês tinham feito a todos os reis dos amorreus
E nós estávamos com muito medo por nossas vidas e nós fizemos isso. E Josué nomeou naquele dia para cortar madeira e para tirar água. E ele dividiu-os como os escravos para todas as tribos de Israel. Adonisedeque, rei de Salém, ouviu tudo que os filhos de Israel tinham feito a Jericó e a Ai, e foi a Roham, rei de Hebrom, e Pirã, rei de Armute, e a Iafia, rei de Laquis, e Deber, rei de Eglon, dizendo: Sobe a mim e me ajude, para que possamos ferir os filhos de Israel e os habitantes de Gibeão. Façam paz com os filhos de Israel. Eles se reuniram, e os 5 reis dos amorreus subiram com todos os seus soldados, um novo e poderoso, numeroso povo, como a areia da praia do mar. Todos estes reis vieram e se acamparam diante de Gibeon. Eles começaram a lutar contra os moradores de Gibeon, e todos os homens de Gibeon foram a Josué, dizendo: Subi rapidamente para nós e nos ajude, pois todos os reis dos amorreus se reuniram para lutar contra nós. Então Josué e todo o povo de luta subiu de Gilgal. Josué veio de repente a eles, e feriram 5 reis numa mesma grande matança. Deus confundiu-os diante dos filhos de Israel, que os feriram numa terrível matança em Gibeon, e os perseguiram pelo caminho que vai de Bet-Horon até Magedá. Eles fugiram diante dos filhos de Israel. Enquanto eles estavam fugindo, Deus enviou-lhes o granizo do céu, e mais deles morreram pelo granizo do que pela matança dos filhos de Israel. Os israelitas os perseguiram e os feriram na estrada. Eles estavam ferindo-os. O dia estava declinando em direção à noite. E Josué disse, à vista de todo o povo: Sol, permaneça parado em Gibeon, e tu, ó lua, no vale de Ajalon, até que tenha a nação vingado seus inimigos. E Deus ouviu a voz de Josué, e o sol se deteve no meio dos céus, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. A lua também parou, e não saiu. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, que Deus ouviu a voz de um homem, pois Deus pelejava por Israel.